Paz, Shalom. Tá bom. Eu vou ler aqui uma mensagem, vou deixar uma palavra. E eu peço a vocês aí que se inscrevam no meu canal, ative o sininho, dê um like, comenta e compartilha. Hoje é o dia 29, calendário romano gregoriano. No lunar, calendário judaico, bíblico, da Bíblia, nós estamos no mês de Mabu, ou Shevat, 8º mês do calendário lunar. E eu vou deixar aqui uma mensagem para a nossa meditação neste santo dia de Shabat, santo dia de sábado. Sábado Falou a lunar. data que tá. Falei. Vou ler no livro de Êxodo, a partir do verso capítulo 20, verso 1. Vamos ler então. E o Deus vivo, eterno Criador, falou todas essas palavras. Eu sou Yod, eterno Criador, Adonai, o Deus vivo, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não parece para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá nos céus, em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porquanto eu, o Senhor, teu Deus vivo, eterno Criador, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade e as injustiças dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor, até a 1000ª geração, para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o nome de Yod, Rei Yavé, sou Adonai, o Senhor Deus vivo, teu Deus vivo, porque Yod, Rei Yavé, sou não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles realizarás todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o sábado, consagrado a Yod, Rei Yavé, sou teu Deus vivo, o eterno Criador Altíssimo, o Senhor Deus vivo. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem os estrangeiros que estiverem morando em tuas cidades. Porquanto em 6 dias eu, Senhor Deus vivo, eterno Criador, fiz os céus, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. É por esse motivo que eu, Senhor Deus vivo, eterno Criador, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra, que Yod, Rei Yavé, eterno Criador, teu Deus vivo, te dá. Não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo ou serva, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Todo o povo, vendo os trovões, os relâmpagos, o som da chofar, a trombeta, a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Rogaram a Moisés: fala-nos tu, que nós ouviremos. Não nos fale diretamente o Deus vivo, o Senhor Deus vivo, Yod, Rei Yavé, sou, para que não morramos. Moisés encorajou o povo, dizendo: não temais. O Senhor Deus vivo, o eterno Criador Altíssimo, veio para vos provar, e para que o seu temor esteja entre vós, e não pequeis. O povo ficou longe, Moisés aproximou-se da nuvem escura, onde o Senhor, o Deus vivo, o eterno Altíssimo, estava.
E o de rei e Yahvé, o Soxo Adonai, o eterno Criador Altíssimo, ordenou a Moshe, assim dirás aos filhos de Israel: Viste com os vossos próprios olhos que dos céus os falei. Não fareis ídolos de prata, nem de ouro, para tentar representar minha pessoa. Far-me-eis, entretanto, o altar de terra, e sobre ele sacrificareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios de comunhão, as vossas ovelhas e os vossos bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a vós e vos abençoarei. Se me edificares um altar de pedra, não o fareis de pedras lavradas, porque se levantares sobre ele cinza, vós o estareis profanando. Nem fazei o meu altar com degraus, para evitar que ao subirdes, vossa nudez seja ali exposta. Amém, que seja. Então agora eu vou abrir a Bíblia lá, em Jeremias. Vou deixar uma palavra aqui e a gente já vai para a senhora. Jeremias capítulo 52. Você vai ler depois você vai ler Levítico capítulo 2, tá? Eu vou deixar uma palavra aqui, o Criador me deu hoje, nesta manhã. Tem até 2 palavras, né? Não sei se vai dar tempo para ler, né? Eu vou falar sobre o poder da Babilônia e a queda da Babilônia. E também eu vou deixar uma mensagem sobre o povo de Deus, Israel e Jerusalém, invadido e arrasado. Primeiro eu vou ler aqui em Jeremias capítulo 51. Poder é a queda da Babilônia. Bíblia Sagrada. Me vendo aqui. Palavra, santa palavra do Deus vivo Altíssimo, Santo de Israel. Posso começar a ler? Vou começar a ler a partir do capítulo 51, verso 1. Assim diz o Senhor Deus vivo e Odreva Virrei Yahvé o Soxo, o Senhor Deus, o eterno Criador Altíssimo. Vede, eis que farei levantar uma ventania arrasadora que se abaterá contra a Babilônia, contra o povo de Caldeia, de Ur dos Caldeus. Eis que mandarei estrangeiros de outras nações. É Babilônia com o propósito de peneirá-la como trigo e arruinar toda a sua terra. No dia do seu desfavor virão exércitos e atacarão de todos os lados. Que o flecheiro não arme o seu arco, nem vista a sua armadura. Não poupeis os seus jovens guerreiros, exterminai completamente o seu exército. Caiam, pois, mortos sobre a terra, o solo, dos caldeus, mortalmente feridos, permaneçam estirados nas ruas, porquanto Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do seu Senhor Deus vivo, do Eterno, Todo-Poderoso dos exércitos. Mas a terra dos babilônios está repleta de culpa perante o Santíssimo de Israel. Foge do meio da Babilônia, povo meu, cada um salva a sua vida. Não pereçais na sua malignidade, porque esse é o tempo da vingança do Senhor, do Deus vivo de Israel, e ele lhe retribuirá conforme o seu merecimento. A Babilônia era como um copo de ouro na mão do Senhor, o Deus vivo, do eterno Criador. E ela embriagou toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, e por esse motivo perderam o bom senso e tornaram-se loucas. De um momento para o outro caiu a Babilônia e ficou completamente arruinada.
Lamentai por ela, buscai o melhor bálsamo para a sua ferida. Talvez ela ainda possa ser curada. Nosso grande desejo era ter curado Babilônia. Todavia, ela não pode ser curada. Deixai-a, pois, e cada um vá para a sua terra, porquanto o seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. E o Senhor, o Deus vivo, o Eterno, o Criador, o Altíssimo, o Santo de Israel, o Yod-Heh-Vav-Heh, Yahvé, o sou todo-poderoso Deus, trouxe a nossa justiça à luz. Vinde, pois, e anunciemos em Sião a obra do Senhor, o Deus vivo, nosso Deus. Afiai bem as vossas flechas, preparai os escudos. Eis que o Senhor, o Deus vivo, o Eterno Criador, despertou o espírito dos reis medos, porque o seu intento contra a Babilônia e destruí-la totalmente. Afinal, esta é a justiça de Deus e a sua vingança, do Senhor, do Deus vivo, a vingança do seu templo. Por quê? Porque eles destruíram os templos de Deus lá em Israel. Eles atacaram Israel. Erguei, portanto, o estandarte de guerra, o sinal para atacar as muralhas da Babilônia. Reforçai a guarda, posicionai as sentinelas e os soldados, preparai as ciladas de guerra. Eis que o eterno Deus vivo Criador executará cabalmente o seu plano, o que advertiu todos os habitantes da Babilônia que faria. Ó tu que vives junto a muitas águas, esta rica de tesouros, eis que o teu fim é chegado, a hora em que serás exterminado. O Eterno, Todo-Poderoso dos Exércitos, jurou por si mesmo. Com certeza, a encherei de homens, com enxame de gafanhotos, e eles gritarão triunfantes sobre ti. Ora, foi Deus quem criou e formou a terra, mediante o seu poder, estabeleceu o mundo todo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu supremo entendimento sob o poderoso som dos seus trovões. As águas do céu rugem. E ele faz com que as nuvens se ergam desde os confins da terra, o eterno Deus vivo. Ele produz várias descargas elétricas, relâmpagos, para a chuva cair na terra. E ele faz com que os ventos se movam a partir de seus depósitos e varre a terra com as suas intensas enxurradas. Deus sai arrancando com a sua água tudo que tiver pela frente. Ora, todo ser humano é falto de discernimento e bom senso, absolutamente ignorante, assim como todo ourives é envergonhado pela própria imagem que ele esculpiu. As suas imagens entalhadas com arte são enganosas, inanimadas. Nelas não existe espírito nem fôlego de vida. Sendo assim, tais joias são inúteis objetos de escarnio. E quando, pois, chegar o dia da vingança de Deus e do seu juízo final, sobre elas serão todas aniquiladas. Não é semelhante a essas, aqueles aqui, a porção de Jacó? Porque ele é o Criador de tudo. Então o Deus vivo, eterno Criador, ele criou todas as coisas. Tudo o que há em Israel e a tribo da sua propriedade. A herança do Senhor, o Deus vivo, Yod-Heh-Vav-Heh, dos exércitos, é o seu nome. Tu, a Babilônia, és o meu martelo de guerra, o meu poderoso esmagador nas batalhas. Contigo, em minhas mãos, despedaçarei fortes nações. Por teu intermédio, destruirei grandes reinos. Por teu intermédio destruirei grandes reinos. Contigo farei em pedaços o cavalo vigoroso e seu cavaleiro valente. Por teu intermédio despedaçarei carruagens de guerra e o guerreiro que a conduz corajosamente. Por meio de ti destruirei o homem e a mulher. Despedaçarei o velho e o jovem. Exterminarei o rapaz e a moça. Contigo despedaço o pastor e o rebanho. Por meio de ti
esmago o lavrador e os bois. Contigo em minhas mãos aniquilarei reis, governadores, oficiais, perante vossos olhos atônitos. Retribuirei a Babilônia e a todos os que vivem nas terras dos babilônios toda a malignidade que cometeram em Sião. Garante o Senhor, o Deus vivo, e há de reviver. Eis que eu estou contra ti, ó montanha destruidora, tu que destróis a terra inteira. Afirma o Senhor, o Deus vivo: estenderei o meu braço forte contra ti e farei com que te transformes em um monte calcinado. Nenhuma pedra sua será cortada para servir de pedra angular, nem mesmo para um simples alicerce, porquanto estarás arruinada para sempre. Essa é a palavra do Senhor, Deus vivo, o eterno, Criador altíssimo, e de eu sou. Erguei, pois, um estandarte na terra, fazei soar a plenos pulmões o chofar, a trombeta, entre todas as nações. Preparai as nações para o grande dia do combate contra a Babilônia, que sejam convocados, consagrados, mediante todos estes reinos: Urar, Tu, Ararat, Mini, Armênia e Askenaz. Nomeia, pois, um oficial, escriba, um comandante. Enviai sobre ela cavalos de guerra, como um enxame de gafanhotos. Consagrai contra a Babilônia todas as nações, os reis, medos, os seus governadores, todos os seus vice-reis, toda a terra do seu domínio. Estremece a terra e se contorce em dores, porquanto cada um dos desígnios de Yod-Heh até o Criador está firme e está decidido contra a Babilônia, a fim de fazer da terra dos babilônios um monte de escombros, sem que haja quem possa habitar em tal desolação. Os valentes da Babilônia cessaram de pelejar, permaneceram nas fortalezas, desfaleceu-lhes os ânimos, as forças, tornaram-se semelhantes a mulheres e estão em chamas as suas moradas. Todas as trancas de seus portões foram arrombadas. Parte um emissário ao encontro de outro correio, e um mensageiro sai logo após outro entregador de mensagens com a missão urgente de comunicar ao rei da Babilônia que a sua cidade inteira foi incendiada. Os seus soldados estão absolutamente terrorizados. O inimigo capturou as passagens do rio e atirou fogo à vegetação seca dos pântanos, e os soldados babilônios ficaram aterrorizados. Assim diz o Senhor, o Deus vivo, o eterno, Criador dos exércitos, Deus de Israel: a filha cidade da Babilônia é como uma eira, terreno limpo, onde se pisa o trigo, e a época da colheita logo chegará para ela e os seus habitantes. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, entregou nós e fez de nós o objeto desprezível, como um monstro marinho, nos tragou, encheu a sua barriga com os nossos mantimentos e comidas, filhas, e então nos vomitou. Que toda violência cometida contra nós e nossos filhos seja cobrada da Babilônia. Exclamam, ó cidadãos de Sião, que o nosso sangue esteja sobre aqueles que moram na Babilônia. Brada Jerusalém, Jerusalém, Israel, pelo que assim declara Yod-Heh a Jerusalém, Israel: eis que defenderei a tua causa, vingarei a tua vingança sobre todos aqueles que estão contra ti, que sofreste. Secarei o mar da Babilônia, extinguirei suas fontes de águas potáveis. A Babilônia se tornará um amontoado de escombros, um lugar aonde apenas os chacais viverão. Será objeto de escarnio e horror, uma terra onde ninguém consegue habitar. Todo o seu povo ruge como leões novos e urram como os filhotes de felino. Entretanto, quando estiverem loucos de fome, eu mesmo lhe oferecerei um banquete, permitirei que se embriaguem, a fim de que, tontos de alegria, caiam em um sono do qual jamais acordem. Eu os conduzirei como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes, do mesmo modo como Sesac, um tipo de Babilônia,
foi invadida e capturada de surpresa, aniquilada de uma hora para outra. Toda a glória da terra, sim, a Babilônia, se tornará objeto de pavor entre todas as nações. Eis que o mar se levantará sobre toda a Babilônia, suas grandes ondas agitadas a cobrirão, suas cidades ficarão completamente arrasadas, uma terra árida, sem vida e vazia, um lugar onde ninguém consegue habitar. Eis que castigarei a divindade chamada de Bel, na própria Babilônia. Retirarei de dentro da sua boca o que ele tragou. Nenhuma nação jamais confiará qualquer pedido a Bel. E então a muralha da Babilônia cairá. Sai do meio da Babilônia, ó povo meu! Sai da Babilônia, povo meu! Deixa a salve cada um a sua própria vida. Da inflamada ira do Deus vivo, do eterno Criador está vindo sobre ti. Não desfaleça o vosso coração. Não temais o rumor que se há de ouvir por toda a terra, porquanto acontecerá a partir de um determinado ano, que surgirão uma série de boatos no próximo ano, mas balelas, notícias ameaçadoras ocorrerão por toda a terra, focos de violência, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que punirei severamente as imagens de esculturas idolatradas em toda a Babilônia, e haverei de humilhar e envergonhar a terra dos babilônios, e todos os seus serão traspassados no centro da cidade. Então os céus e a terra, com tudo quanto nelas há, se regozijarão por causa do que ocorreu com a Babilônia. Pois do norte, exterminadores atacarão impiedosamente, assevera o Senhor, o Deus vivo, o eterno Criador Altíssimo. Eis que a Babilônia cairá por causa dos assassinatos que cometeu contra Israel, devido aos massacres que empreendeu contra muitos povos em toda a terra. Vós que escapastes da espada e da guerra, e depois depressa. Não permaneçais um só momento, ide. Lembrai-vos com devoção do Deus vivo, do Senhor, o vosso Deus, e de rever o vosso Deus em terras distantes. Pensai com carinho em Israel, em Jerusalém, e havereis de comentar: estamos envergonhados, pois fomos insultados e desonrados. Eis que a humilhação cobriu o nosso rosto, porquanto estrangeiros invadiram os lugares santos lá no templo sagrado, na casa do Senhor, o vosso Deus. Portanto, dias virão, declara o Deus vivo, eterno Criador de rever, quando castigarei os seus ídolos feitos em imagens de escultura, e por toda a tua terra os muitos feridos gemerão. Ainda que a Babilônia subisse ao céu, ainda que a Babilônia subisse ao céu, e ainda que a parte elevada de sua fortaleza fosse reforçada, assim mesmo exterminadores viriam da minha parte para atacá-la e destruí-la. Afirma o Senhor, o Deus vivo, o eterno Criador Altíssimo. De Babilônia se ouve gritos, e da terra dos caldeus um ruído horrível de grande destruição. Porquanto o Senhor, o Deus vivo, o eterno Criador, está arrasando a Babilônia e silenciando sua arrogante e poderosa voz. Bramam as ondas do inimigo com muitas águas revoltas. Ouve-se o alarido de seus exércitos. Afinal, eis que o exterminador veio sobre ela, sobre a grande cidade da Babilônia. Os seus guerreiros estão cativos, já estão despedaçados todos os seus arcos, pois o Senhor, o Deus vivo, o eterno Criador, é Deus de retribuição, Ele é Deus de vingança, Ele é Deus de justiça, e Ele de fato retribuirá perfeitamente a cada um. Embebedarei os seus príncipes, sábios, governadores, magistrados, todos os seus demais líderes e guerreiros, e cairão em profundo sono, ou seja, eles não vão ter noção do que está acontecendo e não vão conseguir reagir, do qual jamais acordarão do sono, do qual jamais acordarão, assegura o rei, cujo nome é o Senhor Deus vivo, o eterno, Criador, o Santo de Israel dos exércitos. Concluindo assim, diz o Senhor Deus vivo, eterno, Criador e de rever dos exércitos: o muro largo da Babilônia está no chão, absolutamente caído, e todos os seus altos portões serão incendiados, e os povos trabalharão em vão, e as nações se fatigarão produzindo apenas
mais combustível para as chamas. O livro profético no Eufrates, no rio Eufrates. Esta, pois, é a palavra que o profeta Jeremias comunicou a Seraias, filho de Nerias, filho de Manassés, quando ia com Zedequias, rei de Judá, para a Babilônia. No 4º ano do seu reinado, Seraias era o responsável pelo acampamento. Então Jeremias escreveu em um Sefer rolo livro todas as calamidades que havia de sobrevir à Babilônia, a saber, tudo quanto foi registrado em relação ao povo babilônico e suas terras. E Jeremias recomendou a Seraias: quando chegares à Babilônia, cuida, pois, para que a leias em voz alta todas essas palavras diante do povo, e dirás: assim diz o Senhor, o Deus vivo, o eterno, Criador altíssimo, Deus de Israel, o Santo de Israel. Ó Iod-Rei, Ui Riavé, Todo-Poderoso, prometeste que destruirias este lugar, para que nem ser humano, nem animal consiga nela viver, pois se tornaria em ruínas e destroços para sempre. Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás em uma pedra e lançarás na direção do meio do rio Eufrates, e dirás: deste mesmo modo como viste afundar o livro Babilônia, igualmente será submergida e jamais conseguirá se levantar por causa da desgraça que eu trarei sobre ela e todos os seus habitantes. Muitos sofrerão. Aqui se encerram as palavras de Jeremias. Jerusalém é invadida e arrasada. Disse Iaro: Zedequias tinha 21 anos quando foi aclamado rei e governou durante 11 anos em Jerusalém, Israel. O nome de sua mãe era Amitai Bat-Ir-Miarro, de Libná. Amutai, filha de Jeremias. Este Jeremias era cidadão de Libná. Mas Zedequias agiu de modo reprovável em relação à palavra do Senhor, do Deus vivo, eterno Criador. Do mesmo modo como procedeu Joaquim, a ira de Iod-Rei, seu Deus vivo, Senhor Deus vivo, eterno Criador Altíssimo, havia então sido insistentemente provocada por Jerusalém e Judá, de tal maneira que ele teve que castigá-los, afastando-os da sua presença e enviando-os no exílio, no 9º ano do seu reinado, no 10º dia do 10º mês, que é entre janeiro e fevereiro. No 9º ano do seu reinado, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército atacou violentamente a cidade de Jerusalém, sitiaram-na e ergueram muralhas de ataque ao seu redor. Deste modo, a cidade ficou totalmente cercada até o 11º ano do rei Zedequias. Então, quando chegou o 9º dia, o 4º mês, o estado de fome entre o povo era desesperador, pois já não havia absolutamente nada que pudesse servir de alimento. E aconteceu o quê? Tá no 52 também? Tá no 52? Tô. E aconteceu o quê? Deu 51. Uma brecha ao muro da cidade foi aberta pelo inimigo, e o rei e todos os soldados fugiram, abandonando a cidade durante a noite, caminhando na direção do jardim real pela porta que fica entre os dois muros. Embora os babilônios estivessem cuidadosamente cercando toda a cidade, foram para Araba, o vale do Jordão. Contudo, os babilônios os perseguiram e alcançaram o rei Zedequias na planície de Jericó. Todos os seus guerreiros apavorados separaram-se dele e se dispersaram. Até aqui eu paro. O que eu entendi dessa palavra que eu acabei de ler aqui? Que essa profecia para o tempo de Jeremias, que o povo babilônico, o Criador eterno, estava deixando eles fazer o que eles queriam. E o Criador até usava eles para perseguir várias nações e lutar contra elas. Nesse tempo aqui, estou lendo na Bíblia.
Mas que a profecia que veio para Jeremias é que o Criador ele disse o seguinte para o povo de Israel, através do profeta Jeremias, que ele iria lutar contra a própria Babilônia. Ele tinha deixado ela fazer o que ela queria, mas que agora ele ia usar de vingança. O Criador até deixa você ir até certo ponto. Você faz o que você bem quiser, tá entendendo? Mas quando chegar o dia da vingança e da justiça, Deus, ele tem o dia do juízo dele. E nesse dia do juízo dele, ele vai trazer a sentença até você. Porque a balança, ela vai ser pesada. Você vai ser pesado na balança. Todos passarão pela balança da justiça de Deus. Deus é amor, misericordioso. Ele te deixa ir até certo limite. Mas quando você ultrapassa esse limite, ele vem com a justiça dele até você. Isso ele faz com todos. Com nações, com países, com governantes, com pessoas civis normais. Com todas as regiões do planeta Terra. Deus tem o dia do juízo dele. E nesse dia do juízo dele, ele traz o seu juízo. Em todos os aspectos, seja guerra, seja fome, seja através do clima, das pestes, das pragas, doença, enfermidade, seja lá o que for. Deus usa algum meio para poder trazer o seu juízo e a sua justiça. Ele salva o povo dele? Salva. O povo de Deus é salvo. Quem anda de acordo com os mandamentos de Deus, e a fé, o testemunho, no seu Filho, Messias, busca a sua presença, a presença do Espírito Santo, é salvo no dia do juízo? É. Porque se é um juízo, se você não está cometendo nenhuma injustiça, então não vai vir nenhuma justiça, nenhuma vingança de Deus contra você. E quando eu falo sobre o povo de Israel, significa todo o povo de Deus na terra. Porque Deus ele trata o povo dele como o povo de Israel, todo aquele que se apega à palavra dele, aos mandamentos. Se você se apegou aos mandamentos de Deus e a sua palavra, então você se torna Israel. Pela fé. Pela fé você se torna Israel, se torna filho de Abraão. Porque ele foi o primeiro crente que teve coragem de demonstrar isso publicamente, mostrou a sua fé. Teve outros crentes, mas eles tinham medo, não mostrava a fé deles. Mas Abraão não, Abraão foi crente e mostrou a fé dele. E quem tem a mesma fé de Abraão, publicamente, se torna filho de Abraão, pela fé. E se torna povo de Deus, povo de Israel. Quem abraça essa aliança. Eu estou aqui nesse momento, abraçando essa aliança, pela fé. Estou mostrando a minha fé. Então agora, a gente vai ler aonde? Você leu até onde? Depois eu vou continuar. Eu li até o 13. Não, até o 14. Você leu até onde? Eu li até o 8. Aí tá falando que o Eterno ele vai destruir. Aqui tá falando até o ano, né, Laqueiro? É o ano 10º. Aqui é o ano 10º. O ano 10º dia do quinto mês, que é tô falando aqui, ó. Oi? Tô falando aqui no 10º dia do quinto mês do ano, 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nebuzaradão, o chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. E ele vai destruir, despedaçar todas as os ídolos, né? Vai despedaçar. A justiça de Deus vem. Tudo que as pessoas fazem pelo mundo, nações, governantes, juízes, homens normais, civis, todas as regiões, todas as pessoas que tiver acontecendo guerra, a justiça de Deus vem. E o povo de Deus também é salvo, né? O povo de Deus ele guarda, né?
Guarda o povo dele. E toda parte da terra tem o povo de Deus, né? Ele estava lendo hoje. Você vai ler no o Levítico capítulo 18, na sua Bíblia. Eu vou lá no banheiro, tá? Levítico 18? Levítico 18. Depois, se tiver, queria que lesse um pouco também eu marquei aqui. Depois eu olho, eu pus uma folha, né? Capítulo 18 de Levítico. Vou lá e volto. Tirar comigo também, tem que congelar, tá? Eu vou cantar um louvor aqui. Amanhã ela foi ali dar uma olhada na coisa lá. A gente vai continuar o trabalho. Daqui a pouco vou cantar um louvor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, que o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, meu Pai. Eu preciso de ti. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.
Santo de Israel, Deus seja louvado. Toda honra e toda glória seja dada ao Altíssimo. Bendito teu santo nome, Yehoshua, Hamashia, Cordeiro, Messias verdadeiro, Cordeiro vivo, fiel e verdadeiro. Deus Todo-Poderoso, Exército de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. No começo minha prova tinha um gosto amargo, mas no fim tem um sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus me mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende. Ele protege e defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido, sua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora. Voltou? Ah, mano, quanto tá pau, caçando a toalha, mas não achou, porque quando o cara tá Levítico 18. Hã? Levítico 18. Levítico capítulo 18. Eu vou só escutar que eu já vi uma vez. Então vou começar a ler aqui. Aqui está falando das relações proibidas, né? O Senhor Deus vivo eterno Criador mandou Moisés comunicar aos filhos de Israel o seguinte: Eu sou o eterno Criador Altíssimo, o vosso Deus vivo. Não procedereis como se faz na terra do Egito, onde viveste. Não procedereis de acordo com o costume da terra de Canaã, para onde vós conduzo. Não seguireis as suas práticas, não andareis segundo as minhas normas, e guardareis os meus estatutos, e por eles vós conduzireis. Eu sou o sou vosso Deus vivo, guardareis os meus estatutos e as minhas normas. Quem as cumprir encontrará nelas a vida, e eu sou o eterno Criador, Deus vivo. Nenhum de vós se envolverá com relações com seus parentes próximos. Eu sou o teu Deus vivo, o Senhor Deus vivo. Não descobrirás a nudez do seu pai nem da sua mãe, e é tua mãe, e tu não descobrirás a sua nudez. Não terás relações com qualquer outra mulher que pertence ao teu pai, porquanto isso desonraria a teu pai. Não descobrirás a nudez, ou seja, da sua irmã, quer seja filha de seu pai, né, ou filha de sua mãe, quer seja ela nascida em casa ou fora de casa. Não se envolves com relações com elas. Não descobrirás a nudez da filha do seu filho, nem a nudez da filha de sua filha, pois a desonra delas seria a tua própria desonra. Não descobrirás a nudez da filha de sua mulher e de seu pai, gerada por teu pai, por conta é tua irmã, por aliança, e não deves desonrá-la. Não descobrirás a nudez da sua irmã, de seu pai, pois que também é carne de seu pai e sua tia. Não descobrirás a nudez da irmã da sua mãe, pois é sua tia, pois é a própria carne da sua mãe. Não descobrirás a nudez do irmão de teu pai, né? Não te aproximarás, pois da sua esposa, visto que é mulher de seu tio, né? Não descobrirás a nudez da sua nora, que ou seja, casada com seu filho, né? É a mulher do seu filho. Não descobrirás a nudez dela. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, pois é a própria nudez do teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e da sua filha. E não tomarás a filha de seu filho nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Elas são a tua própria carne. São parentes próximos, e isso seria um incesto. Não tomarás para o teu harém uma esposa e ao mesmo tempo a irmã dela, e descobrindo a nudez desta, estando a tua esposa ainda viva. Não te aproximarás de uma mulher para descobrir a sua nudez durante o período impuro da menstruação. Não te deitarás com a mulher do próximo, pois ela é casada com o homem, para que não te tornes impuro com ela. Não entregarás
os teus filhos para serem sacrificados no fogo ao Deus de Moloque, ou seja, bruxaria, né? Ora, isto seria profanar o santo nome do Senhor Deus vivo. Eu sou o Senhor Deus vivo e há de reviver, o Santo de Israel. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher, isto é abominável. Não te deitarás com animal algum, tornar-te-ás impuro, e a mulher não se entregará a um animal para se juntar a ele, isto é, igualmente uma impureza. Não vos torneis impuros com nenhuma dessas práticas, foi por elas que se tornaram impuras as nações que expulso de diante de vós. Até a própria terra se tornou toda impura. Eu castiguei a sua iniquidade e injustiça, e ela vomitou os seus habitantes. Vós, porém, aguardareis os meus estatutos, vós guardareis os meus estatutos e as minhas orientações, e não cometerás nenhuma dessas abominações, nem o israelita, natural da terra de Israel, nem o estrangeiro, seja habitantes de outras nações, que habitam entre vós, porque todos estes atos execráveis foram cometidos pelos seres humanos que habitaram esta terra, ou seja, a terra de Canaã, antes de ser Israel, né? E a terra se tornou impura. Contudo, se vós a tornais impura, não vós vomitará ela, como vomitou as nações, a nação que vós precedeu? Porquanto todo aquele que cometer uma dessas abominações, qualquer que seja, sim, todos aqueles que a cometeram, serão extirpados do seu povo. Obedecei, pois, os meus preceitos. Não imiteis os costumes repugnantes praticados antes de vós, nem vós contamineis com a impureza deles. Eu sou o Senhor Deus vivo, eterno, criador e há de rever, o vosso Deus. Só isso? Para família? Eu já li essa mensagem aqui várias vezes, né? Eu nunca vi, não. Tá vendo como é que... Nunca viu? O mundo tá contaminado. Tá contaminado. Não, mas aqui tá falando sobre quem vive na prática disso, que não pode viver na prática. Não É pode. isso que tá falando. Pois Porque é. essas nações que fizeram isso é antes de Israel ir para a terra de Israel, antes de se tornar Israel. Pois é, O mas povo de Israel, mas o agora povo de Israel estava no deserto, e quando eles foram tomar lá Canaã, Jericó, e eles faziam essas práticas, o povo de lá. Então, todas essas práticas que eu acabei de ler, eles faziam tudo isso. Então, Deus falou com Israel: vocês vão se santificar e agora vocês vão ser Israel, virar a nação de Israel aqui, né? Então vocês não vão fazer essas práticas mais. Então essa foi a mensagem para Israel ali. E toda pessoa que se tornar Israel vai também deixar de fazer essas práticas. Não vai seguir o mesmo caminho que as nações seguem. O salvo não pode fazer essas coisas. Pode ver na prática. Talvez a pessoa até fez isso, mas ela deixou de fazer. Ou seja, ela não vive mais a mesma prática e não faz nenhum também o que as nações fazem, porque eles fazem isso. A pessoa que não se converte a Deus, eles então, fazem e não deixam de fazer isso. Então, o que não deixa de fazer? Continua praticando os mesmos atos. Não é você ter feito. Talvez fez, mas você deixou de fazer. Ninguém é santo que nunca cometeu nenhum pecado. Não. A pessoa fez, mas ela deixou de fazer. Tem uma diferença. O próprio Deus está falando. Eles não vão continuar na prática das mesmas nações, porque eles fazem tudo isso. Eu não quero falar aqui no assunto porque eu estou gravando ali, entendeu? Mas é não continuar nas mesmas ações que eu acabei de ler. Estou lendo a Bíblia. Na Bíblia não estou atacando ninguém. Mas na prática, isso não é eu que estou falando, está escrito na lei de Deus, fundamentos de Deus. Aonde que a gente vai ler mais? Vamos lá? Papel. Pois o Eterno é sagrado. Você vai ler Jeremias, capítulo. O versículo. De qual versículo?
É do versículo 9 aqui, ó. Fala contra os falsos profetas. Você vai ler do versículo 9. Versículo 9. Deixa eu ver se qual foi parar. É. Você pode ler do 9 até o 40, né? É, pode ler do 9 até o 40. Deu o quê? Capítulo de Jeremias. Jeremias capítulo 23. Você pode começar no 9 e ler até o 40. E aqui está falando também de coisas. Eu quero ouvir na sua Bíblia, que eu já li. Quantos falsos profetas, profeta mentiroso. Jeremias 23. 23, do 9 ao 40. Vou ver até o 40. 23, do 9 a 40. Vou ouvir na sua Vou ouvir na sua Bíblia, que eu já ouvi. Eu ouvi na sua. Pode nós, Senhor. 9 até o 40. Ai dos profetas mentirosos. Quanto aos profetas do meu íntimo, meu coração está quebrantado. Todos os meus ossos estremecem. Sou um homem embriagado, como um ser humano completamente dominado pelo vinho, por causa de Yod-Heh, Criador, e das suas santas palavras. Toda a terra está repleta de adúlteros por causa da maldição, e a terra se desespera em pranto, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso. Seu poder apoia-se na falsidade, ou seja, na mentira, pregando mentira também da palavra de Deus, tentando mudar o que está escrito na Bíblia. Porque está escrito de um jeito, as pessoas querem mudar porque o que elas querem fazer é o pecado delas. Então elas querem mudar o que está escrito na Bíblia. Quer queimar a Bíblia, quer destruir a Bíblia. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos, até no templo, erguido em homenagem, encontro espalhadas as suas iniquidades, ou seja, as suas injustiças. Eles querem continuar na prática da desobediência aos mandamentos de Deus, das injustiças. Denuncia, Deus está denunciando aqui, Yod-Heh, Deus vivo, até no Criador. Por esse motivo, o caminho deles será como lugares barrentos. Então o caminho deles vai se tornar barrento, ou seja, um caminho barrento você anda, mas não anda para frente, fica só escorregando e é difícil para sair do outro lado. Vai ser escorregadio nas trevas. Ou seja, eles vão andar escorregando e como se estivesse na treva, ou seja, sem rumo. Não vai ter rumo, porque na treva você não enxerga, você não sabe qual rumo você está indo. E para as quais essa época, né? serão excomungados. E nelas se afundarão. Então elas vão se afundar. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo. Deus vai trazer a desgraça, ele está asseverando, ele está afirmando que vai acontecer. Deus vivo, até no Criador Altíssimo está dizendo: entre os profetas de Samaria observei algo deveras hediondo. Na verdade, eles prognosticaram por Baal e assim desviaram Israel, o meu povo, do caminho. Então, os falsos profetas, em vez de guiar o povo no caminho, eles desviam o povo do caminho de Deus. E entre os profetas de Jerusalém e de Jerusalém, vi também algo horrível. Eles cometem adultério
Ou o que é adultério? Infidelidade. Infidelidade com Deus, infidelidade para quem é casado, né? Eu entendo assim. E vivem, ou seja, nas relações fora do casamento. E vivem na mentira, ou seja, vivem fora da palavra de Deus. Que a mentira para mim é fora da palavra de Deus. Falsidade, pregar mentira, contrário ao que está escrito na Bíblia. Mudar o que está escrito na Bíblia para o bem prazer dele, para o que eles querem. Eles estão estimulando estimulam os que praticam o mal, ou seja, eles estimulam a pessoa a continuar na prática da maldade dela, né? Para que nenhum deles reflita e se converta. Então, para que ninguém possa refletir e querer se converter do pecado, da sua impiedade. Para mim, são todos, e o Criador está falando que eles são todos igual Sodoma. Deus está comparando eles, falando que eles são igual Sodoma. Eles estão igual o povo de Jerusalém é como Gomorra. Então quer dizer que o próprio povo de Deus, alguns se desviaram da palavra. E eles estão se tornando como se fosse Sodoma e Gomorra. Portanto, assim declara o Eterno dos Exércitos sobre os profetas: eu os farei comer comida amarga. Não tem que a gente determinar no ano novo que nossa vida vai ser como doce, né? Aqui o Criador está prometendo fazer a vida deles com amarga, ou seja, decretos amargos, né? O que é amargo? O que é decreto amargo? Coisa ruim. Em vez de vir coisa boa, bênção, prosperidade, paz, alegria, felicidade, vai vir tristeza, angústia. Tudo é o contrário, né? Tudo que for o contrário. Angústia, tristeza, guerra, fome, peste, praga. E o Criador está prometendo fazer com que eles bebam água envenenada. O que é água envenenada? Água com veneno? A água com doença. Água, teve um tempo atrás aí que eu escutei eles falando que a água estava contaminada com vírus, com bactéria, com germe, com Covid-19, entendeu? Porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda essa terra. Então, aqui está falando que os profetas de Israel fez com que a maldade se espalhasse e o pecado se espalhasse por toda a terra. Assim afirma o Senhor, o Deus vivo, Criador dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos pregam, enchemos vós de ilusões. Então, eles estão enchendo as pessoas com ilusão, ou seja, pregando algo bonitinho e só o que as pessoas querem ouvir. Não o que Deus está ordenando a eles para pregar, mas pregando que as pessoas querem ouvir palavras bonitinhas, só o que eles querem fazer, para eles continuar na prática do erro deles e da maldade do pecado deles. Eles falam de uma visão que eles sobem do próprio coração. E eles não dizem uma palavra que procede da boca de Deus. Eles estão falando o que está no coração deles, o que eles querem, mas não o que Deus está ordenando e mandando eles falar. Garantem constantemente aos que desprezam a palavra do Senhor Deus vivo: não vos preocupeis, é certo que tereis paz. E a todos os que seguem a teimosia dos seus corações, afirmo: nenhum mal virá sobre vós. Porquanto, quem dentre eles esteve no conselho do Senhor? Quem é que esteve no dia do juízo lá? No dia do Rosh Hashanah, no dia que Deus decreta lá, que Ele escreve no livro dele. Quem foi lá no céu para ver o que Deus estava escrevendo lá? Você sabe o que Deus escreveu lá para todo mundo? Para cada ser humano na terra? Quem é que foi lá? E como então eles dizem que vai ter paz? Como eles dizem então que vai acontecer só coisa boa? Sendo que você não sabe o que vai acontecer. Então é isso que Deus está falando aqui. Porquanto, quem dentre eles esteve lá no conselho no céu? Nós estamos com o pensamento que vai ser bom, né? Não, nós não estamos com o pensamento. Nós determinamos isso. Nós ligamos aqui na terra. Nós não estamos profetizando que vai acontecer essas coisas de Deus. Nós não sabemos o que foi que Deus escreveu lá. Nós determinamos, ou seja, nós oramos, nós fizemos o nosso pedido, que é a nossa parte. Nós pedimos em oração, é uma coisa. Oração a gente deve fazer. Mas aqui eles estavam afirmando, profetizando e falando: vai acontecer desse jeito. Então eles não sabem o que Deus escreveu lá. Então você não pode chegar e falar: vai acontecer desse jeito certinho. Porque Deus escreveu assim, afirmar que Deus escreveu. Você não sabe o que ele escreveu, você sabe que ele escreveu. E eu sei que Deus escreveu, mas eu não sei o que ele escreveu. Eu fiz o meu pedido, fiz uma oração pedindo a Deus isso.
Mas existe alguma coisa totalmente contrária. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, porquanto, quem dentre eles esteve no conselho do Senhor Deus vivo, para que contemplasse e ouvisse a sua palavra? Ou quem esteve atento e compreendeu a sua palavra, a fim de obedecer? Aí está a tempestade de Odiheve, eterno Criador. A sua fúria já foi desencadeada. Eis que um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. Então Deus está falando que vem alguma coisa aí. Vem alguma coisa sobre os ímpios. A ira de Odiheve, eterno Criador, não recuará até que ela tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros, ou seja, um dia que ainda vai vir. Então essa profecia aqui não foi só para o tempo que ela foi escrita. Em dias vindouros também. Compreendereis claramente esta profecia. Então ela vai acontecer. Então a gente vai compreender e vai acontecer. Eu não mandei esses profetas, entretanto eles próprios decidiram sair correndo, pregando. Eles próprios decidiram pregar o que eles queriam pregar. Não Deus que mandou eles ir. Mas eles, por conta própria, no coração deles, sentiram de pregar o que eles queriam pregar. Uma mensagem que não lhes entreguei, mas que eles alardearam. Entretanto, se eles tivessem comparecido no meu conselho, né? Ou seja, no dia do juízo, né? No dia do Rosh Hashanah, se eles tivessem comparecido lá do jeito que Deus mandou tocar o shofar, comer maçã, tivesse comparecido lá no conselho de Deus e tivesse anunciado as palavras que Deus pediu para eles anunciar, mas o que Deus mandar, não o que eles querem, o meu povo o teria cooperado, para que ouvindo a palavra, né, poderia alguém ter se convertido, né? Poderia alguém ter se arrependido dos seus erros. Palavra que viesse a se converter do seu mau caminho e da malignidade das suas ações. Portanto, assim dá o Senhor, Deus vivo, sou eu, apenas eu, Deus vivo, de perto. Eu sou o Deus de perto. Eu não sou um Deus. Ele é um Deus de perto e ele é um Deus de longe. Pode alguém esconder-se em esconderijos sem que eu observe? Pode alguém se esconder de Deus? Não. Aonde ele não consiga Tem ver? como se esconder Deus, não. Assevero eu, eterno Criador. Só foi pro Tenho porão e ouvido o que dizem esses profetas que proclamam mentiras em meu nome, afirmando: eis que não tive um sonho, tive uma visão. Assim, até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras, ilusões de suas próprias mentes? Até quando eles vão continuar profetizando essas mentiras? Até quando eles vão continuar profetizando a obra e o que eles pensam na mente deles? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo desprezar o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. Então, eles se desviaram dos mandamentos de Deus, está falando aqui, né? E os profetas fazem eles esquecer o nome de Deus. Então eles estão esquecendo o nome de Deus, pregando o nome de Baal, ensinando idolatria, coisas que estão fora da palavra de Deus. E o profeta que tem um sonho, conte a visão. E aquele que tem a minha palavra, pregue fielmente só o que está escrito na Bíblia. Não inventar algo ou sair fora da Bíblia, mas pregar só o que está na Bíblia, cada vírgula, cada ponto, sem tirar nenhuma letra. Porquanto o que tem a palavra a ver com o trigo? Questiona o Senhor. O que a palavra tem a ver com trigo? Não é a minha palavra como fogo mais poderoso? Indaga o Senhor Deus vivo e rei. E como é como a marreta que despedaça a rocha. Então a palavra de Deus, ela entra e ela entra no mais profundo. E ela é como fogo. Portanto, afirme, ó de rei, eterno Criador. Estou contra os profetas que roubam uns aos outros. Então tem profeta que está roubando um ao outro, né? E as minhas palavras. Sim, declare, ó de rei, eterno Criador. Estou contra os profetas que com as próprias línguas, ou seja, com a própria boca dele, os lábios, declara oráculos. Sim, estou contra aqueles que proclamam falsos sonhos, ou seja, prega falsas divisões. Afirma o Senhor, o Deus vivo, eterno Criador. Eles comunicam as suas próprias mentiras. Irresponsáveis.
o meu povo, eles estão o quê? Fazendo o povo se desviar, porque eles estão pregando aquilo que o Criador não está pedindo para eles pregar, mas o que eles querem pregar. Não que Deus deu a visão para eles ou a profecia, mas que eles quiseram pregar a mentira deles, a falsidade. Deu falso testemunho. E Deus está contra vocês que pregam falso testemunho. Tampouco os autorizei a pregar, e eles não produzem qualquer benefício a ninguém. Então eles estão pregando algo que não produz nenhum benefício para ninguém. Do meu povo, assevero e odiei até o Criador. Quando este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, te indagar qual é a mensagem solene e pesada da qual o odiei até o Criador te encarregou, então lhes dirás: vós sois a minha carga pesada. Eis que o vós abandonarei, afirma o Senhor Deus vivo eterno Criador. E se o profeta, o sacerdote ou alguém do povo que disser: esta é a sentença encarregada por Yod-Heh eterno Criador, Deus vivo, então castigarei aquele homem e a sua família. Assim, pois, direis cada um ao seu próximo, cada um ao seu amigo ou parente. O que respondeu o Senhor Deus vivo eterno Criador, o que falou o Senhor Deus vivo Criador, mas nunca mais fareis menção da sentença encarregada por Yod-Heh, eu sou Adonai, o Deus vivo, eterno Criador, porque a palavra que cada um proferir lhe servirá de sentença, pois distorceis as palavras do Deus vivo, do eterno, do Criador Altíssimo dos exércitos, nosso Deus vivo. Assim dirás ao profeta: qual é a resposta do Senhor, o Deus vivo, para vós? Ou o que o Yod-Heh, eu sou Adonai, o Senhor Deus vivo, comunicou? Se, contudo, dissertes: esta é a mensagem da qual o Senhor Deus vivo eterno Criador me encarregou, assim declara o Senhor. Por que dizeis: esta é a mensagem da qual o Senhor Deus Criador me encarregou? Quando eu vos adverti que não dissesse isso, eu já tinha falado com vocês para não falar algo, porque eu não falei. Vocês estão inventando algo e falando por conta própria. Mas Deus está falando que Ele não falou nada disso. Por este motivo vos desprezarei e me esquecerei de vós. Eis que vos lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que vos entreguei como herança, e os vossos antepassados. Eis que trarei sobre vós humilhação perpétua, uma vergonha permanente, que jamais será esquecida. Não sei, palavra, hein? Meu filho até está falando. Ele está falando, ele está exortando a gente com a palavra da verdade. Que a gente está querendo obedecer os seus mandamentos, né? Então ele está falando com a gente. É triste, né? Você quer pregar a verdade, as pessoas não escutam, não aceitam, né? Não aceitam. É triste. A gente vê as pessoas, né? Caminhando lá das coisas que não agrada ao Senhor. Mais algum lugar para ler? Mais alguma palavra? Não, é só isso mesmo. Aleluia, meu Pai, glória a Deus.